meu nome é Lara e hoje eu vou falar um pouco sobre como resolver circuitos de primeira ordem. Esse é um exemplo de circuito resistor mais capacitor, também chamado de RC. É muito importante que no início da resolução desse exercício seja dado atenção no tempo zero, nesse caso 5 volts. O primeiro passo para resolver esse tipo de circuito é encontrar o circuito equivalente. Para isso, o primeiro passo é encontrar a tensão de Thevenin. Para encontrar a tensão de Thevenin, temos que retirar do circuito o capacitor e colocar no lugar do capacitor a incógnita tensão de Thevenin. Então, para resolver esse novo circuito, podemos utilizar qualquer método. Eu vou utilizar o método das malhas. O próximo passo vai ser nomear e definir a polaridade arbitrária de cada tensão, nesse caso V1 e V2. E depois, definir o sentido da corrente, nesse caso, corrente A tem sentido horário. Sabemos que a lei de Ohm é definida pela equação V é igual a R vezes I, em que o sinal da tensão é definido pela polaridade de entrada da corrente A. Nesse caso, a equação característica V1 é igual a mais 3.000 vezes a corrente A. Nesse caso é positivo, porque a corrente A entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Igualmente como a tensão 2, que seria 6.000 vezes a corrente A. O próximo passo, então, é fazer LTK na malha 1. Lei das tensões de Kirchhoff fala que o somatório das tensões em uma malha ou caminho fechado é igual a zero. Então, nesse caso, V1 mais V2 mais 12 é igual a zero. Substituindo as equações características, temos que 6.000A mais 3.000A mais 12 é igual a zero. Então, A é igual a menos 12 sobre 9.000. O próximo passo, então, é fazer a LTK na malha 2. E é necessário, primeiramente, escolher o sentido para percorrer essa malha. Vamos adotar o sentido horário, novamente. Então, temos que tensão de Thevenin menos 12 menos V2 é igual a zero. Definindo o valor de V2 e substituindo na equação, é possível descobrir o valor da tensão de Thevenin, que é igual a 4 volts. Próximo passo, então, após descoberto o valor da tensão de Thevenin, é descobrir a corrente de teste, também chamada de teste. Temos, então, que voltar no circuito original e substituir novamente o capacitor por uma tensão de 1 volt. Então, zerar todas as fontes independentes. Tanto de fontes de corrente como fontes de tensão. Então, depois disso, colocamos uma corrente saindo do polo negativo para o polo positivo, ou seja, do B para o A. E essa corrente vai chamar I de teste. Então, para resolver esse circuito, podemos resolver de qualquer maneira. Eu vou resolver pelo método das malhas. Então, novamente, temos que nomear e definir a polaridade arbitrária para cada tensão. Então, nesse caso, temos que V1 e V2. E, novamente, definir o sentido para cada corrente do circuito. Então, a corrente A vai ser adotado o sentido horário e a corrente B o sentido anti-horário. Então, após feito isso, é possível encontrar as equações características. Temos que V1 é igual a 3.000 vezes a corrente A e V2 é igual a 6.000 vezes a corrente A mais a corrente B. E é possível perceber que a corrente B é igual a I de teste. Então, o próximo passo vai fazer ele ter cada malha 1. Então, temos que V1 mais V2 é igual a zero. Então, substituindo as equações características, temos que 3.000A mais 6.000B mais 6.000A é igual a zero. E juntando os A's, temos que 9.000A mais 6.000B é igual a zero. O próximo passo é fazer LTK na malha 2. Então, temos que V2 menos 1 é igual a zero. Então, substituindo novamente das equações características, temos que 6.000B mais 6.000A é igual a zero. É igual a 1, desculpa. Encontrando duas incógnitas e duas equações, é possível encontrar, então, o valor de A e de B. O valor de A é igual a menos 1 sobre 3.000 e o valor de B é igual a 3 sobre 6.000.
sabendo que I de teste é igual a corrente de V, I de teste é igual a 3 sobre 6.000 amperes. Próximo passo, então, depois de descoberto o I de teste, tensão de Thevenin, é possível montar o circuito equivalente. Para encontrar o valor da resistência de Thevenin, sabemos que a resistência de Thevenin é 1 sobre I de teste. Então, resolvendo a equação, temos que a resistência de Thevenin é igual a 2.000 ohms. Para esse tipo de circuito, no caso resistor mais capacitor, temos que a corrente do capacitor é igual a mais ou menos a capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor. E o sinal do capacitor é definido pelo sentido da corrente. Bom, vamos resolver esse circuito pelo método 2B2B, em que, em primeiro lugar, temos que definir o sentido arbitrário das correntes que passa em cada elemento. O próximo passo é nomear e definir a polaridade da tensão. Então, nesse caso, VR e VC. E depois temos que decidir um sentido para percorrer o caminho fechado. Então, o próximo passo vai ser descobrir as equações características desse circuito. É possível ver que a tensão de Thevenin é igual a 4 volts. VR, tirando da lei de Ohm, é igual a 2.000 vezes IR. A equação característica, como do capacitor, é que a corrente do capacitor é igual a mais, devido à corrente C ir do polo positivo para o negativo. Então, a corrente de C é mais 100 micros vezes a derivada de VC. Então, temos que fazer LTK nesse caminho fechado. Então, temos que menos tensão de Thevenin mais VR mais VC é igual a zero. Substituindo, temos que menos 4 mais 2.000 vezes IR mais VC é igual a zero. O próximo passo vai ser fazer LCK, ou Lei das Correntes de Kirchhoff, nesse caminho fechado. A Lei das Correntes de Kirchhoff determina que a soma das correntes que entram no nó é igual às correntes que saem do mesmo nó. Então, temos que IV é igual a IR, IR é igual a IC. Então, substituindo na outra equação, temos que menos 4 mais 2.000 vezes IC mais VC é igual a zero. Substituindo IC e jogando o 4 para o outro lado da equação, temos que 2.000 vezes 100 micro, derivada de VC, é igual a 4. Então, resolvendo a multiplicação, temos que 0,2 derivada de VC mais VC é igual a 4. E dividindo toda a equação por 0,2, temos que derivada de VC mais 5VC é igual a 20. Toda a resolução de um circuito de primeira ordem, ele gera uma equação diferencial de primeira ordem. E para iniciar a resolução dessa equação, é necessário encontrar uma equação desse tipo. Derivada de y mais a0y é igual a b. A equação encontrada desse tipo seria derivada de VC mais 5VC é igual a 20. Então, temos que A0 é igual a 5 e B é igual a 20. Então, a solução geral para esse tipo de equação vai ser C exponencial de menos A0t mais B sobre A0. Então, substituindo os valores, temos que VC de t é igual a C exponencial de menos 5t mais 20 sobre 5. Para descobrir o valor de C, temos que zerar o valor de t, porque no começo do exercício temos a informação que o valor de VC de zero. Então, zerando o valor de t e substituindo t igual a zero, temos que 5 é igual a C mais 4. Então, no caso, descobrimos que C é igual a 1. Então, substituindo C na equação, temos que VC de t é igual a 1 vezes exponencial de menos t mais 4. Agora vamos falar um pouco sobre circuito resistor mais indutor, também chamado de RL. Esse circuito já está na forma de circuito equivalente. Para encontrar circuito equivalente, os passos são os mesmos do circuito RC. A única coisa que diferencia agora é na forma de encontrar a equação geral. Diferentemente do circuito RC, a equação característica do circuito RL é dada pela tensão no indutor.
que seria a tensão do indutor, VL, é igual a mais ou menos a indutância, L, vezes a derivada da corrente do indutor, IL. E nesse caso é muito importante que seja dado no exercício corrente no tempo zero, nesse caso 5 amperes. Vamos resolver esse circuito utilizando o método 2B2B. E para isso temos que definir o sentido da corrente de cada elemento e nomear e definir a polaridade das tensões. Então, nesse caso, VR e VL. O próximo passo vai ser definir o sentido que vai ser percorrido esse caminho fechado. O próximo passo, então, é encontrar as equações características. Temos que tensão de Thevenin é igual a menos 0,119, VR é igual a menos 1 sobre 23 vezes IR, e VL é igual a mais 3 vezes derivada de L. Nesse caso, seria a equação característica do circuito RL. Então, o próximo passo é fazer LTK no caminho fechado. Então, temos que menos tensão de Thevenin mais VR mais VL é igual a zero. Então, substituindo os valores e jogando tensão de Thevenin para o outro lado da equação, temos que menos 1 sobre 23 vezes R mais 3 vezes derivada de L é igual a menos 0,119. Fazendo LCK no caminho fechado, temos que IV é igual a IR e que R é igual a IL. Então, substituindo, sabendo que IR é igual a IL, temos que 3 vezes derivada de L é igual a 1 sobre 23 vezes IL, que é igual a menos 0,119. Então, dividindo toda a equação por 3, temos que derivada de IL menos 1 sobre 69L é igual a menos 0,0397. Então, resolvendo a equação diferencial de primeira ordem, temos que primeiramente encontrar uma equação desse tipo, seria derivada de y mais a zero y é igual a b. Então, encontramos que derivada de L menos 169 IL é igual a menos 0,0397. Então, temos que a zero é igual a menos 1 sobre 69, B é igual a menos 0,0397 e B sobre a zero é igual a 0,3651. Essa seria a solução geral da equação, que seria C vezes exponencial de menos a zero t mais B sobre a zero. Substituindo, temos que IL de t é igual a C vezes exponencial de 1 sobre 69 vezes t, mais 0,3651. Temos que encontrar o valor de C. Então, como no começo do exercício temos o valor de IL no instante zero, então colocamos t igual a zero. Então, substituindo, 5 é igual a C mais 0,3651. Então, obtemos C é igual a 4,6349. Então, substituindo C na equação geral, temos que IL de t é igual a 4,6349 vezes exponencial de t sobre 69 mais 0,3651. Então é isso e muito obrigada!